Exposto. A vingança surpreendente de uma avó que transformou a traição em um final incrível. Era um domingo ensolarado em São Jorge do Maranhão. As ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas e as risadas das crianças ecoavam no ar. Dona Josefa, uma avó de 65 anos, ex-professora de história, sentia seu coração aquecer ao ver sua família reunida para o tradicional almoço de domingo. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. João, seu filho mais velho, entrou na casa com os olhos marejados, e Dona Josefa imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele, sempre tão forte e seguro, agora parecia uma sombra do homem que sempre foi. Mãe, Mariana me traiu. Suas palavras pareciam um soco no estômago dela. A traição de sua sócia, agora revelando um romance clandestino, não apenas arruinava seus sonhos profissionais, mas ameaçava a própria essência do que construíram juntos. A dor na voz de João ecoou na casa, quebrando a harmonia do dia. Dona Josefa, com seu amor incondicional, sentiu o peso da injustiça na alma. Como se suas esperanças e as de seu filho tivessem sido jogadas em uma tempestade implacável. Ela não permitiria que a traição de Mariana destruísse tudo o que foi construído. A determinação surgiu em seu coração. Com a sabedoria adquirida ao longo dos anos, Dona Josefa começou a traçar um plano que poderia mudar o rumo daquela história. Com as tardes quentes de São Jorge, ela se tornou uma observadora silenciosa. Entre os cuidados com seu sítio, onde o perfume do alecrim e da hortelã se misturava ao sol escaldante, ela começava a vigiar Mariana. Conversas informais durante os almoços, olhares furtivos, tudo passou a ser uma construção de informações que poderiam ser a chave para salvar João daquela enganação. "O que a gente faz agora, mãe?" perguntou ele, angustiado. "Vamos descobrir a verdade, meu filho", respondeu Dona Josefa, com uma bravura que trazia consigo anos de lutas e vitórias. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A descoberta de um segredo obscuro na visita a uma amiga de infância confirmou suas suspeitas sobre Mariana. Uma dívida, negócios ilícitos, uma teia de interesses escusos que ligavam a sócia às sombras da cidade. Com as mãos trêmulas, Dona Josefa compartilhou com João a descoberta. Ele olhou para ela, esperança e incerteza conflitantes em seus olhos. O que parecia um peso insuportável começava, aos poucos, a dar lugar a uma luz tênue. Mas, conforme os dias passavam, a pressão aumentava. Mariana estava se aproximando cada vez mais de colocar seu plano em prática. Dona Josefa se perguntava, até onde ela iria para garantir que a lealdade e a honestidade prevalecessem em sua família. O dilema moral se tornava intenso. Expor Mariana poderia significar uma batalha feroz, e no fundo, Dona Josefa tinha um amor genuíno por todos os envolvidos. O coração dela pulsava forte, pois sabia que cada decisão poderia selar o destino de sua família. Com a tempestade se formando, a cidade de São Jorge aguardava ansiosa pelo desfecho do conflito, e o que estava por vir poderia ser ainda mais impactante do que ela jamais imaginou. A noite chegou, e Dona Josefa olhava pela janela da cozinha, a lua iluminando as ruas de São Jorge como testemunha silenciosa de sua batalha interna. As estrelas brilhavam intensamente, mas ela estava longe de ter um coração tranquilo. A dor que afligia João ecoava em cada canto da casa, e Dona Josefa se sentia uma guardiã de um segredo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Naquela manhã, ela decidiu que não podia esperar mais. Mariana precisava ser confrontada. Com as mãos firmes, ela arrumou sua bolsa, disposta a ir ao restaurante onde a sócia de João costumava se encontrar com seus contatos. A ideia de expô-la, mesmo que do jeito duro que estava tramando, causava um nó em seu estômago. Mas o que mais a incomodava era a possibilidade de João sofrer ainda mais. Como mãe, Dona Josefa sentia que a vida de seu filho estava prestes a ser invadida por uma tempestade de revelações sombrias. Quando entrou no restaurante, o cheiro de comida fresca e o murmúrio das conversas animadas a envolviam, mas seu foco estava em Mariana. Ela viu logo no fundo do ambiente, rindo e se divertindo como se nada estivesse acontecendo, como se a traição não pesasse sobre ela. Aquela cena arrependeu Dona Josefa. Era como se a própria traidora estivesse dançando sobre as esperanças de João. Dona Josefa respirou fundo.
As memórias de suas aulas de história voltaram à mente. O passado estava repleto de traições e alianças quebradas, e agora ela tinha que agir como uma estrategista. Com o coração na mão, ela caminhou em direção a Mariana, determinada a abrir o jogo de uma vez por todas. Podemos conversar? Dona Josefa disse, sua voz suave, mas firme. Mariana se virou, surpresa, mas logo um sorriso forçado se formou em seu rosto. Claro, Dona Josefa. O que a traz aqui? Questionou ela, tentando ocultar a tensão. Eu soube do seu relacionamento com meu filho, disse Dona Josefa, sem rodeios. E mais do que isso, eu sei sobre os seus segredos. O que você está fazendo não é só uma traição pessoal, é algo muito mais profundo e perigoso. Mariana desbotou, e a expressão de surpresa se transformou em defensiva. Você não sabe do que está falando. Tem muita coisa em jogo e você não deve se meter. As vidas de meu filho e da sua família estão em risco, Dona Josefa respondeu incisivamente, os olhos fixos nos de Mariana. Essa dívida que você tem, esses negócios. Você está se arriscando demais. E se continuar assim, levará João junto com você, para a ruína. Um silêncio pesado se instalou entre as duas, cada uma medindo o poder da outra em um duelo silencioso. Mas o que Dona Josefa não esperava era a reação de Mariana. A jovem balançou a cabeça, inebriada pela pressão e pela adrenalina.